No vídeo eu quero mostrar a minha árvore de Natal, ó que bonita, a minha esposa que fez. E a estrela em cima não poderia deixar de ser vermelha, né? Agora vamos falar do assunto do vídeo. E aqui é a segunda árvore de Natal, a gente tem duas em casa, as duas com estrelinha vermelha. Mas vamos falar do vídeo que é o Bolsonaro, o governo Bolsonaro acabou de levar um ultimato da Organização das Nações Unidas. A coisa tá feia pro Bolsonaro internacionalmente. Tô falando muito disso aqui nas últimas semanas, porque realmente o cerco tá fechando de uma maneira que eu nunca vi para um outro país. Eu só vi isso acontecer, movimentos assim, quando foi no caso da Venezuela, quando os Estados Unidos começaram a falar que o Maduro era ditador e tudo mais, e aí começaram um cerco contra a Venezuela, que hoje está muito menor do que era antes. E agora está contra o Brasil. O que acontece é o seguinte, a ONU acabou de ameaçar o Brasil, se o Brasil não pagar uma dívida de 113 milhões de dólares para a ONU até o dia 31 de dezembro, sabe o que vai acontecer? O Brasil vai perder pela primeira vez na história o direito de voto na ONU. Não apenas isso, fala, nossa, Thiago, é ruim? Mas é pior ainda. O Brasil vai ser o único país do mundo que não tem direito de voto na ONU. Todo mundo vota, a Organização das Nações Unidas, todas as nações do mundo votam em qualquer resolução da ONU e o Brasil não. O Brasil perde o direito de voto. O Bolsonaro deixou o Brasil acumular uma dívida de mais de 500 milhões de dólares com a ONU. E tem uma coisa, um ano atrás, esse 113 é uma parcela da dívida que o Brasil tem que pagar até o fim do ano. Esses 113 milhões de dólares eram cerca de 450 milhões de reais. Hoje já dá quase 600 milhões de reais porque o dólar subiu. Então se o Bolsonaro pagasse um ano atrás, estava mais barato pagar. E aí o governo Bolsonaro está tentando no Congresso arranjar dinheiro para pagar isso, mas o Bolsonaro não tem maioria, o Bolsonaro não ganha nada. E o Bolsonaro não consegue fazer essa articulação. Então o Brasil está prestes a sofrer a maior vergonha da história. Aí você fala, piora, Thiago? Piora. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, chamado Nestor Forster, foi ele que o Bolsonaro escolheu quando não pôde escolher o do Bananinha. O Bolsonaro queria colocar o filhinho dele como embaixador. Filhinho dele que nem fala inglês direito. Eu, Thiago, falo inglês fluente. Eu não falo inglês assim fluente para ser embaixador, mas eu não quero ser embaixador. O filho do Bolsonaro, ele não fala inglês, fala pior que eu, e ele quer ser embaixador, queria pelo menos. Aí o Bolsonaro não conseguiu, colocou um cara que é amigo do Olavo de Carvalho, que é o guru bolsonarista, há mais de 20 anos. Deu ruim. Spoiler, deu ruim. Eu vou falar sobre isso já, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu sei que você quer. Senão você não estava aqui no vídeo, né? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundinho, é de graça você se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E aí você se inscrevendo, acontece uma coisa maravilhosa, que o YouTube vai pegar esse vídeo, vai entender o algoritmo do YouTube, o sistema do YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando, porque as pessoas se inscrevem no canal de dentro do vídeo e vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Ó que coisa linda. E mais gente vai ter acesso à verdade. Então, um segundinho de graça, se inscreve. E aqui a gente também faz oposição fora das redes sociais. A gente vai aparecendo aqui atrás outdoors contra o Bolsonaro, que a gente coloca em várias cidades do Brasil. Nessa semana estão instalando o nosso novo outdoor, deveria ter sido ontem, mas vai ser hoje, nosso novo outdoor, e que fala sobre não temos vacina, não tem emprego, não tem nada, faz arminha que passa, para provocar mesmo os bolsonaristas e abrir os olhos da população. E carros de som. No fim do vídeo eu vou mostrar. Aqui rodou, tava cheio, nossa, tava um trânsito, o nosso carro de som que rodou segunda-feira lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E quem quiser apoiar com essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica e você está apoiando a oposição ao Bolsonaro. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário deixe Pix, PicPay, apoie esse conta bancária para quem quiser ajudar o Plantão Brasil a ir para cima do Bolsonaro. Mas vamos falar agora da humilhação do Bolsonaro na ONU e da humilhação nossa, que vexame do embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Olha só, o Bolsonaro escolheu o Nestor Forster como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ele é amigo do Olavo de Carvalho há mais de 20 anos. Eu lembro que eu li uma entrevista com ele, reli hoje, mas eu li no dia em que ele foi escolhido embaixador. Ele era o homem forte de Bolsonaro, amigo do Olavo de Carvalho. Olha só que coisa, o guru bolsonarista. Olavo de Carvalho é aquele que fala que a Pepsi é feita com restos de fetos humanos. É ele mesmo, esse é o Olavo de Carvalho. É aquele que acha que a Terra é plana. Em pleno 2020, ele acha que a Terra é plana. Eu lembro que os gregos, na Grécia Antiga, já sabiam que a Terra era redonda. Inclusive, conseguiam calcular o tamanho da Terra. O Olavo de Carvalho, hoje, em pleno 2020, acha que não. Esse é o nível do cara. Aí vem o embaixador, amigão dele, que tem as mesmas ideias que ele. Aí o embaixador chega, teve eleição nos Estados Unidos, e o embaixador começa a mandar relatórios para o Bolsonaro. Lembra que logo depois das eleições norte-americanas ficou todo mundo, Bolsonaro vai reconhecer o Biden ou não vai? Aí o Bolsonaro deu uma entrevista em que ele falou, olha,
eu estou recebendo informações de que teve fraude lá. Lembra? O Bolsonaro foi o único líder mundial a falar de fraude, com essas palavras, usando a palavra fraude nas eleições norte-americanas. O Vladimir Putin da Rússia, que foi o penúltimo a reconhecer o Biden, e olha, a Rússia até ajudou o Trump a se eleger, isso foi inclusive provado nos Estados Unidos, ele jamais falou de fraude, ele só falou, ó, vai ter processos lá, quando os processos jurídicos lá acabarem, eu reconheço quem quer que tenha ganho, não tem problema nenhum. Aí, o Bolsonaro não, falou de fraude. Por que o Bolsonaro falou de fraude? Porque o embaixador, amigo do Olavo de Carvalho, aquela anta, estava lá em Washington mandando relatórios para o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo que eu falei ontem, os ruralistas e o Centrão deram um recado ao governo Bolsonaro ao barrar uma indicação do Ernesto Araújo para um cargo na ONU. Barraram, uma coisa que é de praxe, nunca é barrado, barraram. Eu falei ontem, quem viu o vídeo de ontem tá bem informado sobre isso. Aí vem esse embaixador e começou desde outubro, antes das eleições, mas aí começou no dia 4 de novembro, logo depois das eleições norte-americanas. Começou a falar, olha, tem muitos indícios de fraudes. E aí todas as fake news que o pessoal do Donald Trump replicava, ele pegava, meio que traduzia e mandava pro Ernesto Araújo, pro ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro. E aí ele falava, ó, tem indício de fraude, ó, tem fraude na Pensilvânia, no Michigan, não sei onde. E ele ficou uns 10 dias assim, tá, fraude. E aí o Bolsonaro, obviamente, começou, teve fraude, não vou reconhecer mesmo. E aí, logo depois do Biden ter ganho a eleição, fizeram uma pergunta pro Bolsonaro sobre uma coisa que o Biden falou num debate. No primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump, o Joe Biden prometeu que ia tentar um fundo de 20 bilhões, não estou falando de milhão não, estou falando de bilhão, 20 bilhões de dólares. Ligaram e me interromperam. Então 20 bilhões de dólares foi o fundo que o Joe Biden prometeu para o Brasil. E aí ele falou, o Brasil vai pegar esse dinheiro e vai proteger a Amazônia. Se o Brasil não aceitar, quem é que não aceita mais de 100 bilhões de reais? Quem é que não aceita? Mas ele falou, se o Brasil não aceitar, por acaso, a gente pode votar sanções econômicas contra o Brasil. Ali, ó, acendeu a luz vermelha para todo mundo. E aí o Bolsonaro foi responder e falou o quê? Falou que não, que ele não apenas não quer, mas que isso é uma interferência e que não tem mais conversa e que quando acaba a diplomacia, ou seja, quando acaba a conversa, tem pólvora, ou seja, praticamente chamou o Joe Biden, que já tinha ganho a eleição, para a guerra. E aí os bolsonaristas ficaram promovendo fake news sobre fraude, fake news em inglês sobre fraude, para tentar ajudar o gabinete do ódio do Trump, que eu não sei como funciona lá, mas tem o gabinete do ódio do Brasil, que ajudou o pessoal do Trump. E lá nos Estados Unidos saiu até notícia de que robôs vindos do Brasil, que estavam no Brasil, estavam disseminando fake news em inglês lá nos Estados Unidos. O pessoal do Biden sabe disso. Aí já é uma coisa ruim. Aí vem a situação do Brasil na ONU. Olha, a ONU, os embaixadores, cada país tem um embaixador na ONU e tem gente em vários cargos na ONU, tá? Aí, os embaixadores da ONU de outros países já estão rindo dos brasileiros, porque o Brasil era um dos países mais progressistas do mundo. O Brasil não apenas era progressista, mas nos governos do PT, e quem fala isso não sou eu, leia matérias de quem fala sobre política externa e você vai ver que isso é consenso. Nos governos do PT, o Brasil era um dos países que estavam na vanguarda do mundo, puxando os outros países, falando, ó, gente, vamos acabar com o racismo, vamos acabar com o machismo, vamos tornar leis melhores para o meio ambiente e tudo mais, e estava ajudando a organizar acordos como o Acordo de Paris em 2015 e outros acordos para o meio ambiente para fazer o mundo um lugar melhor. Inclusive o Obama, eu publiquei aqui um vídeo do Obama no programa do Pedro Bial de um tempo atrás. O Obama falou, o Brasil era um dos maiores líderes na questão do meio ambiente. Aí o Barack Obama falando, ok? Então se você é bolsonarista, se você é um babaca bolsonarista, não vem assim, não sei o que. É o Barack Obama falando, não é o Thiago dos Reis, não. Falou, o Brasil era um dos grandes líderes nesse tema. E hoje não é. Hoje o Brasil ficou muito para trás. Aí, o pessoal da ONU já está por aqui com o Brasil. O embaixador da União Europeia no Brasil, veja bem, olha só que coisa. Cada país tem embaixadores em outros países, assim como esse babaca desse embaixador brasileiro nos Estados Unidos que fez tudo isso que está acontecendo. O embaixador da União Europeia no Brasil veio aqui e já prometeu, não sanções, mas assim, quando tem um acordo costurado, assinado entre União Europeia, pelo menos tem assinado assim a pretensão do acordo entre União Europeia e Mercosul, vem um embaixador dos europeus representando, aí eu tô falando toda a União Europeia, eu tô falando Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Polônia, todos os países, menos o Reino Unido que saiu, né? Aí ele vem e fala, o acordo não vai sair
por conta do Brasil e da questão do meio ambiente. Isso é uma fala muito forte. Isso é muito forte em política externa, porque é quase uma sanção econômica, assim, eu vou deixar de fazer um acordo econômico com você porque você não está respeitando o meio ambiente. Aí, os alarmes já estão cada vez, sabe quando, imagina quando tem um incêndio, aí vem um alarme, a pessoa fala, tudo bem, aí começa a ver a fumaça, a pessoa fala, tem problema, vem outro alarme, outro, já está tudo vermelho, tudo em fogo, é assim que está o governo Bolsonaro, um fogaréu completo na política internacional. E aí, vem a ONU e fala, olha, e dá ultimato. A ONU podia fazer vistas grossas, a ONU podia simplesmente falar, olha Brasil, você tem mais um tempinho para pagar, mas pague isso que vocês estão devendo. Mas a ONU fez uma coisa histórica, falou, ultimato, vocês têm até dia 31 de dezembro de 2020 para pagar a parcela de 113 milhões de dólares dessa dívida. Se vocês não pagarem, o Brasil perde. E aí, o documento enviado pela ONU para o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, que o Centrão está tentando derrubar, custe o que custar, inclusive estão tentando colocar o Temer no lugar dele. O Bolsonaro já falou que não tira esse ministro de jeito nenhum. O documento da ONU para ele falou que é compulsória a punição ao Brasil, quer dizer, é compulsória imediata. Quer dizer, é compulsória e imediata. Quer dizer, não precisa da ONU, algum dos países da ONU falar, olha, pune ali o Brasil que o Brasil é caloteiro, hein? Pune o Brasil. Não, aí a ONU julga. Não, nada disso. É compulsória, não pagou, acabou. O Brasil não vota mais. Aí você fala, dá pra piorar, Thiago? Dá, mas dá. A gente tá falando aqui do governo Bolsonaro. O buraco é sempre mais embaixo. E se não for mais embaixo, eles devem ter uma retroescavadeira para cavar mais fundo porque o buraco é mais embaixo. O governo Bolsonaro estava tentando fazer, e aí, esse movimento começou lá no governo Temer, tentando fazer com que o Brasil voltasse ao Conselho de Segurança da ONU, que esteve nesse conselho durante os governos Lula e Dilma. Inclusive, no governo Lula, o Brasil queria uma cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU, coisa que só países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, os maiores países do mundo, Rússia, só esses países têm uma cadeira cativa, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o conselho mais importante, é o lugar mais importante para estar na geopolítica mundial. E o Brasil queria cadeira cativa lá. O Brasil hoje nem está mais no conselho. Só deram o golpe na Dilma, né? Vai melhorar, os estrangeiros vão investir no Brasil. Deram o golpe na Dilma. Hoje fechou até a fábrica da Mercedes. Quem quiser ter um carro Mercedes agora, vai ter que comprar um carro importado que vai custar o triplo do preço. Só para que saibam, a Mercedes investiu 730 milhões de reais em 2014, dizendo que o Brasil era Eu lembro disso, eu lembro que eu lia isso, a Mercedes, a Jaguar, várias empresas investiram bilhões no Brasil, dizendo que o Brasil era a economia mais emergente do mundo. 2014, Dilma. Hoje estão fechando as fábricas e até falou que não tem conversa com o governo lá de Brasília. Tá, mas agora voltando ao assunto. O que acontece é o seguinte, o Brasil hoje está tentando voltar para o Conselho de Segurança, não com cadeira cativa, mas numa das cadeiras rotativas. E para isso o Brasil estava pretendendo, e essa estratégia não foi traçada, obviamente, pelo Ernesto Araújo, que é um asno, muito menos pelo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é outro asno. Essa estratégia foi traçada pelo pessoal que já estava lá, pelos embaixadores, que o Brasil começa a trocar votos na ONU, na comissão eu dou um voto aqui a favor do Brasil, do país tal, e esse país tal me dá um voto para que eu vá para o Conselho de Segurança. O Brasil precisa de 2/3, ou seja, 2/3 dos países do mundo precisam aprovar para o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU. A sorte é que o Brasil é o único candidato da América Latina, então não está tão difícil assim. Mas olha só o que acontece. O Brasil estava planejando trocar votos, fazer essa política. Sabe o que aconteceu? O Brasil não pode mais votar. Se o Brasil não pode mais votar, vai trocar voto como? Como é que você troca uma coisa que você não tem? Olha só o tamanho da incompetência desse governo. Mas, Thiago, é incompetência mesmo? Sabe por quê? Porque quando se votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada ontem, o governo Bolsonaro tentou enfiar isso na pauta. Mas os deputados falaram, não vamos colocar isso na pauta. Sabe por quê? Porque vocês não têm articulação. Para você colocar uma coisa na pauta e falar, o governo Bolsonaro queria 2,8 bilhões de reais para poder pagar essa dívida de mais de 500 milhões com a ONU. 2,8 bilhões de reais, que um ano atrás ia ser só 2 bilhões, quer dizer, 800 milhões de reais o governo Bolsonaro jogou no lixo por demorar um ano a mais para pagar a dívida, porque o dólar subiu. Só pelo câmbio do dólar. Olha só o tamanho da incompetência do nosso governo. Mas aí, para você aprovar uma coisa no Congresso Nacional, você tem que articular, falar,
tira esse dinheiro daqui, e aí a gente coloca dinheiro ali, e aí a gente... Imagina, se tira 2 bilhões de onde? Da educação? Aí tem que colocar dinheiro de outro lugar na educação. Vai tirar de onde? De outro lugar? Tem que colocar dinheiro de volta nesse lugar. Tem que compensar de alguma maneira. O governo Bolsonaro não tem. São pessoas burras o governo Bolsonaro. Olha a Carla Zambelli falando, você não consegue escutar mais de 3 minutos. Olha a Bia Kicis, olha o Eduardo Bolsonaro, olha o Carlos Bolsonaro, ele não consegue fazer um tweet de 3 linhas, ele consegue escrever 3 linhas com sentido. São pessoas burras. Carlos Bolsonaro, no caso, não é parlamentar, mas ele representa muito bem o embaixador lá dos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho, são pessoas burras. Mesmo quando eles tentam, eles não conseguem, porque eles são incompetentes. É questão de... Aí o que acontece? E não conseguiram, e o Brasil vai dar calote na ONU. O Brasil, agora, hoje o Brasil é o único país caloteiro do mundo. Havia 3 países, era Ilhas Faroé e mais 2 países que eu nunca ouvi falar, uns países do fim do mundo, que tinham dívida com a ONU e não podiam votar. Mas a comunidade mundial falou, pô, eles são muito pobres, então vamos perdoar a dívida deles, eles podem votar sim. A Venezuela ficou 10 meses, ficou 10 meses sem poder votar na ONU, mas a Venezuela falou, olha, é porque os Estados Unidos impuseram restrições ao sistema bancário, a gente tem o dinheiro para pagar, a gente quer pagar a dívida, mas a gente não consegue fazer o dinheiro chegar até aí. Aí a ONU demorou 10 meses, de propósito para fazer aquela campanha contra a Venezuela, para conseguir receber o dinheiro. Aí a Venezuela hoje pode votar, a Venezuela tem seus plenos direitos. O Brasil do Bolsonaro não. Então, quando falaram, se o PT for eleito vai virar uma Venezuela, não, com o Bolsonaro a gente conseguiu. Hoje, na geopolítica mundial, somos piores que a Venezuela. E agora, pra gente derrubar esse governo, eu vou mostrar o nosso carro de som, que a gente tem outdoor, carro de som. Esse rodou em Natal, olha só que legal. Tava lotado, hein? Nossa! Bolsonaro, se faltássemos aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro. Tá aqui o vídeo, o carro rodou por 4 horas e amanhã vai rodar no Rio de Janeiro mais 4 horas na zona oeste do Rio de Janeiro, em bairros de periferia. Quem quiser apoiar, apoie @plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo, seja membro, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, vamos pra cima deles. Falou!